Todos sabemos que as guerras são, em boa parte, negócios. Queiramos ou não, elas são oportunidades inigualáveis para que diversos produtos e indústrias cresçam enormemente. E isso não é verdade apenas para as empresas de defesa, mas também para outros setores menos associados à guerra, como a indústria farmacêutica, os têxteis, a alimentação e até a publicidade. No entanto, nenhum produto viu seus números dispararem com tanta brutalidade graças à guerra quanto os cigarros. Veja bem, antes do século XX fumar não era um hábito massivo, inclusive, era mal visto. Porém, durante a Primeira Guerra Mundial, os cigarros deixaram de ser apenas mais um produto do mercado para se tornarem parte do equipamento padrão do soldado. Tornaram-se algo essencial para o esforço de guerra de um país, um bem tão importante para os soldados quanto as provisões e as balas. Não estou exagerando, mas o verdadeiro salto ocorreu na Segunda Guerra Mundial, quando o cigarro passou a se tornar um sinônimo simbólico de guerra e patriotismo. Isso a ponto de tornar várias gerações dependentes da nicotina por décadas, e até hoje. Neste vídeo, vou contar a história da relação secreta entre os cigarros e a guerra, como as duas guerras mundiais transformaram um produto em parte da cultura do século XX e o que acontece com essa relação no presente. Ok, vamos viajar para o início do século XX. Naquela época, fumar cigarros não era o hábito dominante que hoje imaginamos. Na Europa e nos Estados Unidos ainda predominavam o tabaco em cachimbo e os charutos, símbolos da classe alta, enquanto os cigarros eram vistos como algo vulgar e pouco saudável, um produto destinado à classe baixa e associado a criminosos e desviantes sociais. A opinião do reconhecido empresário Henry Ford representava com bastante clareza a visão predominante da época. Se você estudar a história de quase qualquer delinquente, descobrirá que é um fumante inveterado de cigarros. No Reino Unido, fumar cigarro era considerado um hábito afeminado e pouco masculino. Inclusive, era visto como uma porta de entrada que inevitavelmente levava ao alcoolismo e ao consumo de ópio. Naqueles anos, o consumo per capita nos Estados Unidos girava em torno de 50 cigarros por pessoa ao ano. Chegou inclusive a ser um produto proibido por diversos estados. Tudo indicava que era um produto destinado à extinção. No entanto, em 1914 estourou a Primeira Guerra Mundial, mudando o destino da humanidade e dos cigarros para sempre. A Grande Guerra trouxe tudo o que já sabemos: guerra em escala industrial, gases tóxicos, armas mais destrutivas como a artilharia, trincheiras, bombardeios constantes, lama, frio, ratos e meses inteiros sob ameaça permanente em frentes estagnadas. Foi um conflito que colocou os soldados sob um estresse e uma pressão sem precedentes na história militar. Nesse contexto, os exércitos começaram a distribuir cigarros como parte das rações oficiais. Eles eram considerados uma forma relativamente barata de acalmar a ansiedade, manter a moral e oferecer pequenos momentos de alívio em meio ao horror. Imagine montar e fumar um cachimbo numa trincheira enquanto tiros passam raspando sua cabeça ou a artilharia faz o solo tremer. Não parece muito confortável. Por isso, o cigarro industrial era muito mais prático, pequeno, fácil de transportar e guardar. Podia ser fumado rapidamente em pausas breves e sob fogo inimigo. Fumar um cigarro era como um oásis no deserto. Eram poucos minutos de descanso do horror da guerra, além de um momento de companheirismo e união entre soldados, elevando a moral e gerando sentimento de lealdade. Inclusive, era algo respeitado até entre inimigos. Raramente se negava um cigarro a um prisioneiro de guerra. Era como uma cortesia básica. Dessa forma, milhões de soldados se tornaram dependentes de cigarros, e os países envolvidos na guerra basicamente se tornaram grandes distribuidores em massa. Além dos governos, organizações civis, especialmente nos Estados Unidos, enviavam milhões de cigarros ao fronte europeu. A Cruz Vermelha, associações comunitárias e até campanhas publicitárias incentivavam a apoiar as tropas enviando tabaco. Não é exagero. Claro, todos sabiam que não se tratava de um hábito saudável. Naquele momento já se conhecia que o tabaco fazia mal à saúde. Mas no contexto de uma das guerras mais mortíferas da história, quem se importava com isso? Diante do medo constante, do esgotamento extremo e da possibilidade real de morrer brutalmente a qualquer momento, o risco à saúde no longo prazo era completamente irrelevante. Talvez nenhuma frase resuma tanto a importância dos cigarros na Primeira Guerra Mundial quanto a do general John Pershing, comandante das forças expedicionárias americanas na Europa. Perguntam-me o que precisamos para vencer esta guerra. Eu respondo que tabaco tanto quanto balas. O tabaco é tão indispensável quanto a ração diária de comida. Precisamos de milhares de toneladas sem demora. Você pode imaginar que os produtores de cigarros ficaram bastante satisfeitos com o impacto da Primeira Guerra Mundial em sua indústria
e não perderam tempo em reforçar essa tendência na publicidade. Grandes marcas da época como Chesterfield ou a britânica Wills lançaram embalagens e cartões mostrando soldados e generais de diferentes ramos das Forças Armadas para reforçar a associação entre bravura, patriotismo e fumar. Os dados mostram claramente o impacto da Primeira Guerra Mundial na indústria do cigarro. Nos Estados Unidos, a produção passou de 9 bilhões de cigarros em 1910 para mais de 50 bilhões em 1920, superando 70 bilhões em 1925. E não foi um fenômeno exclusivamente americano. França, Reino Unido e Alemanha experimentaram aumentos semelhantes entre suas tropas. A Primeira Guerra Mundial não criou o cigarro, mas o tornou algo normal e amplamente difundido. Legitimou-o, tornou-o masculino, patriótico e funcional. Quando o conflito terminou em 1918, o mercado já estava transformado. As companhias de tabaco haviam conquistado algo muito mais valioso que vendas temporárias, consumidores permanentes, gerações inteiras que transformaram fumar em um hábito diário. Mas isso era apenas o começo. Durante o período entre guerras, o mercado explodiu. A produção nos Estados Unidos superou 100 bilhões de cigarros anuais antes da Grande Depressão, e o hábito começou a se expandir também entre as mulheres, impulsionado por campanhas publicitárias agressivas que associavam fumar à modernidade e à luta por igualdade de gênero. Nesses anos, o cigarro se tornou parte da vida cotidiana, algo tão consumido e normalizado quanto a Coca-Cola ou qualquer marca de chocolate. Ainda assim, não havia atingido seu auge histórico. A guerra ainda não havia terminado de impulsionar o cigarro. Em 1939 estourou a Segunda Guerra Mundial, reforçando tudo o que a Primeira havia iniciado. Essa guerra total, com mobilização completa das economias, recrutamento massivo e produção industrial sem precedentes, criou o cenário perfeito para que o tabaco se integrasse estruturalmente ao aparato militar, a ponto de se tornarem praticamente inseparáveis. Nos Estados Unidos, os cigarros foram incluídos formalmente nas rações de combate. Cada soldado recebia várias unidades diárias dentro das chamadas K-Rations e C-Rations. Marcas como Lucky Strike, Camel, Chesterfield ou Philip Morris apareciam diretamente nos pacotes distribuídos pelo exército. Os números são impressionantes. Antes da Segunda Guerra Mundial, o consumo anual nos Estados Unidos girava em torno de 170 bilhões de cigarros. Em 1944, essa cifra havia superado 300 bilhões. Estima-se que somente às tropas americanas eram enviados entre 30 e 40 bilhões de cigarros por ano durante o conflito, sem contar os milhões adicionais enviados por familiares e organizações civis. Dentro do conflito, o papel dos cigarros era basicamente o mesmo da Primeira Guerra. Regulavam a ansiedade antes e depois do combate, marcavam pausas em jornadas intermináveis, funcionavam como moeda de troca entre soldados, inclusive entre exércitos inimigos, e mantinham a moral elevada. Tudo isso com um produto leve, que não estragava e ocupava pouco espaço. Mais tarde, Hollywood, os cinejornais e a fotografia de guerra consolidaram a imagem do combatente com um cigarro na boca. A fumaça tornou-se símbolo de resistência. Nos anos 40, fumar era sinônimo de maturidade, firmeza e coragem. Construía uma imagem, uma estética social e cultural. E não foi um fenômeno exclusivo dos Estados Unidos. No Reino Unido, o governo também garantia fornecimento regular às tropas. No Japão, o tabaco era distribuído aos soldados imperiais como parte do equipamento padrão. Até mesmo na União Soviética, onde o consumo de machorca, um tabaco mais rústico, era comum, o cigarro industrial começou a se expandir entre oficiais e tropas do Exército Vermelho. O caso da Alemanha nazista é particularmente interessante. Diferentemente de outras potências, o Terceiro Reich promoveu uma das primeiras campanhas estatais antitabagistas modernas. Fumar era considerado uma fraqueza que ia contra a ideologia de pureza racial e corpo saudável. Tanto o tabagismo quanto o alcoolismo eram vistos como práticas degenerativas. Embora não fosse ilegal, havia diversas campanhas e medidas para desencorajar o hábito. Ainda assim, no fronte alemão, a realidade era muito diferente. Milhões de soldados alemães fumavam e recebiam cigarros em suas rações. O consumo era altíssimo, inclusive entre altos oficiais. Nesse caso, o pragmatismo da guerra se impôs sobre a ideologia sanitária. No fronte, a moral era mais importante que o ideal racial. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, mais de 16 milhões de americanos haviam servido nas Forças Armadas. Uma enorme proporção deles fumava diariamente e agora retornava a sociedades em expansão econômica, com salários em alta e mercados de consumo em pleno crescimento. Se a Primeira Guerra criou fumantes, a Segunda os multiplicou em escala global. Industrializou a dependência,
normalizou-a em todas as classes sociais e idades e transformou-a em um hábito intergeracional e cultural. A partir daí, o hábito se manteve forte nas décadas seguintes e em novos conflitos, como a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã. O cigarro continuava fazendo parte das rações militares. Mesmo com relatórios médicos cada vez mais precisos sobre os efeitos negativos do tabaco, a publicidade e o costume pareciam mais fortes que qualquer advertência. O resultado foi o maior pico de consumo da história moderna. Nos Estados Unidos, o consumo per capita atingiu o máximo em 1963, com mais de 4.200 cigarros por pessoa por ano. Em 1965, cerca de 42% dos adultos americanos fumavam. Em muitos países europeus, os números eram semelhantes ou até superiores. Não havia proibições nem limites. A fumaça fazia parte de escritórios, restaurantes, cinemas, eventos esportivos, shows, aviões e estúdios de televisão. Em 1964, foi publicado o famoso relatório do Surgeon-General, que confirmou a ligação entre cigarro e câncer de pulmão. A partir dos anos 70 e 80, as campanhas antitabagistas ganharam força. A publicidade na televisão foi progressivamente proibida. Advertências sanitárias tornaram-se obrigatórias. Restrições ao fumo em espaços públicos começaram a ser implementadas. As novas gerações já não fumavam na mesma proporção. Nos Estados Unidos, o consumo per capita caiu de mais de 4.000 cigarros anuais nos anos 60 para menos de 2.000 no final dos anos 90. Em 2022, o percentual de adultos fumantes havia caído para menos de 12%. Na Europa Ocidental, a tendência foi semelhante, embora mais lenta em alguns países do leste. Globalmente, o consumo total ainda é enorme. Mais de 5 trilhões de cigarros são consumidos por ano. Mas a proporção de fumantes como percentual da população diminuiu em muitas regiões desenvolvidas. Em contraste, países como a China concentram hoje mais de 40% dos fumantes do mundo. Além disso, surgiu uma nova concorrência: os cigarros eletrônicos e os vapes, que reconfiguram o mercado da nicotina e geram novos debates sanitários. E no campo de batalha moderno? Tomemos como exemplo a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, iniciada em 2022. Embora existam muitas imagens de soldados fumando no front, o consumo é muito inferior ao das guerras mundiais. Nem o exército ucraniano nem o russo incluem cigarros como componente padrão institucional do suprimento. Ainda assim, segundo relatos de quem visitou frentes de batalha na Ucrânia, fuma-se bastante, inclusive com o uso intenso de vapes. Porém, na guerra moderna, fumar pode representar um risco tático. A luz e a fumaça podem revelar posições para drones com visão térmica ou atiradores de elite. Por isso, em muitas situações, é limitado por razões de segurança. Claramente, o cigarro já não é tão importante em um conflito quanto as balas, mas continua sendo amplamente utilizado em guerras e provavelmente nunca desaparecerá completamente. O vínculo histórico entre guerra e cigarro é um dos exemplos mais claros de como um conflito pode transformar para sempre um produto, uma indústria e o comportamento de sociedades inteiras. A lição é clara: a guerra não apenas redefine fronteiras, mas também mercados, costumes e dependências que podem durar gerações. Isso foi tudo. Se você quiser apoiar o canal, considere adquirir uma assinatura.